Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais um Bahia. Eu me chamo Amália, vamos falar de Bahia. Bahia esse que está aí super movimentado, né? Os bastidores do Bahia movimentadíssimo. Temos contratação, temos atleta indo embora. Vamos falar sobre isso, tá bom, gente? Bom, vamos começar pelo Marcos Felipe, porque hoje pela manhã surgiu a informação de que o Marcos Felipe foi assim como uma bomba, né? No momento de que o Marcos Felipe estaria no aeroporto de Salvador, alguns torcedores e fãs tiraram foto com ele e o Marcos estaria no aeroporto de Salvador e até então não tínhamos certeza do que estava acontecendo, mas as especulações eram de que o Marcos estava indo embora, né? Saindo do Bahia. Já que nos últimos dias a gente trouxe a informação de que o Marcos Felipe teria recebido uma proposta de um clube turco. E aí se confirmou, tá? Foi confirmado através do GE, obtive essa informação de que o Marcos Felipe realmente vai embora do Bahia. Marcos Felipe vai ser emprestado pelo Bahia a um time turco, Eyüpspor, acho que é esse o nome, é assim que se pronuncia, da Turquia. Ele viajou na manhã desta quinta-feira para realizar exames médicos e assinar o contrato de validade de 1 ano com o clube turco. O goleiro tem vínculo com o tricolor até dezembro de 2027. Aos 29 anos, Marcos Felipe disputou sua terceira temporada com a camisa tricolor. O goleiro foi titular em 2023 e 2024, mas perdeu espaço em 2025 com a chegada de Ronaldo e disputou a mesma posição. Assim, defendeu as traves do Bahia em 30 jogos. Ao todo, o goleiro fez 147 jogos pelo tricolor e conquistou o título de campeão baiano em 2023 e 2025. Bom, que a gente tem a falar, né, em relação a isso? Eu desejo toda a sorte do mundo ao Marcos Felipe, que ele vai muito bem nessa nova trajetória. Eu tenho muito respeito pela trajetória dele no Bahia, né? O Marcos Felipe sempre respeitou muito o Bahia. Ele tem as suas questões técnicas, né? As suas deficiências técnicas, as falhas do Marcos Felipe. Alguns torcedores, né? Eu também não vou me tirar da reta. Questionamos bastante a continuidade do Marcos Felipe no Bahia, mas tirando esse lado negativo, né, a gente tem muito ao que agradecer ao Marcos Felipe, fez belas defesas também, então desejo todo o sucesso do mundo a ele. Acho que ele também estava muito desgastado com essas situações, porque ele poderia ser o reserva, né? Nesses últimos dias a gente balanceando aí viu que ele ainda é melhor do que o Ronaldo, poderia ser o reserva, mas tudo indica que é o Ronaldo que irá continuar, né? Então, toda a sorte do mundo ao Marcos Felipe, né não? Agora vamos às duas contratações, né, que o Bahia fez. Antes de eu começar a falar sobre essas contratações, vim pedir a você, por favor, encarecidamente, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Então, vem aí, rápido, não custa nada, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário expressando a sua opinião, que é de extrema importância, e compartilhe o vídeo para chegar a mais pessoas, para mais pessoas conhecerem o canal, tá bom? Agora vamos à contratação polêmica. O goleiro do Santos, o João Paulo, no qual ficou em cima do muro, tá bom? Deixa eu falar para vocês. Alguns torcedores elogiaram bastante a vinda do João Paulo, outros nem tanto. Fui dar uma analisada assim nos comentários, né? A torcida do Santos elogiou bastante o desempenho do atleta, mas a torcida do Bahia meio que ficou em cima do muro em relação a ele. Já foi confirmado, mais uma vez a notícia que eu tenho também é através do GE, e diz: Bahia e Santos chegam a um acordo para o empréstimo do goleiro João Paulo, que vai defender o tricolor até o fim desta temporada. O vínculo do goleiro com o Peixe vai até dezembro de 2027. E o contrato assinado entre as partes traz gatilhos para uma eventual compra ao fim da sessão temporária. João Paulo pode defender o Bahia no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.
fica restrito em entrar em campo apenas na Copa do Nordeste, competição em que a inscrição de jogadores já foi encerrada. Vale lembrar que antes de entrar em campo, o goleiro precisa ser registrado pelo clube no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF. Então, como eu falei, né? Foram, assim, opiniões que ficaram em cima do muro. O que eu entendi com essa contratação? Que Cadu Santoro, a gente viu até ultimamente, a última entrevista que ele deu, falando que essa segunda janela é mais uma janela de ajustes. Eu achei até, eu vou ser sincera a vocês, eu achei até que não viria contratação nenhuma. Mas creio que pela pressão, né, pelo andar da carruagem, como as coisas estavam indo, não ia dar para segurar sem trazer um goleiro. Então trouxeram um goleiro que não é o que o torcedor esperava e o que não é o que o Bahia precisa realmente no momento. O goleiro que é o porte do Bahia no momento, né? Eu meio que fiquei em cima do muro porque vi. Assim, gente, sinceramente, se vocês forem dar uma pesquisada, vocês vão ver. Os comentários estão bem em cima do muro, sabe? A mesma quantidade que critica é a mesma quantidade que elogia. Então a gente fica assim, né? Lembrando que o goleiro perdeu espaço no Santos, ele se lesionou, mas antes disso ele fez um bom trabalho, né? Pelo que eu vi, pelo que a torcida santista também falou, ele fez um bom trabalho no Santos. E aí eu vi hoje uma opinião relacionada a isso e decidi trazer para vocês. Mas resumindo o que eu falei do Cadu, resumindo é isso. Eu creio que uma grande contratação venha no ano que vem, na primeira janela. Essa segunda janela, como o próprio Cadu falou, é uma janela de ajustes, né? Então, eu imaginei que não viria grandes contratações. Achei até que não viria nenhuma. E faz uma boa contratação. O João Paulo foi um goleiro que, em 2023, quando o Santos é rebaixado, a equipe do Santos sofreu 64 gols. Só que o goleiro não é o culpado de um sistema defensivo que teve muitas dificuldades. Se não fosse o João Paulo naquela edição de Campeonato Brasileiro da Série A, o Santos teria caído antes. A outra questão, o torcedor do Bahia que ficou com a pulga atrás da orelha, achando que não é o goleiro que o grupo imagina, eu entendo. Porque o torcedor do Bahia viu o tricolor investir em Everson e a negociação não dá certo. E cifras altas. Tentou-se o Patrick Siqueira com cifras altas. Não aconteceu. Em contrapartida, o Bahia precisava resolver o problema no gol mais rápido possível. Qualquer goleiro que chegasse seria emergencial, porque o setor tem essa necessidade. Para o Marcos Felipe ir para a Turquia é muito importante, porque ele precisa ter novos ares, ele precisa ter tranquilidade para trabalhar e, de fato, teve boas partidas aqui, mas falhou em momentos cruciais. O João Paulo é um goleiro que, tecnicamente, ele é superior a Danilo Fernandes, superior a Marcos Felipe e superior a Ronaldo. É um goleiro que, na edição de 2023, foi muito bem, só perdeu para o Matheus Cunha em grandes defesas, fez um campeonato excelente, em dado contexto, foi ventilado no Flamengo, foi um goleiro que foi ventilado em seleção brasileira, mas aí vem o ponto que é negativo. Ele acaba tendo uma lesão no tendão de Aquiles contra o América Mineiro na Série B, onde fazia uma grande competição. Depois disso, precisa se recuperar, fica muito tempo afastado, e hoje o titular da meta do Santos é o goleiro do campeonato. Eu não estou falando em capacidade, mas quando pensarmos no goleiro do Campeonato Brasileiro, agora, nesse exato momento, é Gabriel Brazão. E aí vem o questionamento. João Paulo sabe jogar com os pés? João Paulo não é um jogador que tem um jogo com os pés elaborado. Mas aí vem sempre aquele exemplo em relação ao Fernando Diniz, quando ele concede a entrevista ao Charla Podcast e perguntado sobre o Fábio, ele diz o seguinte: quando eu tive a contratação do Fábio, ele não gostava de jogar com os pés e nunca tinha jogado. O que é que foi feito? 30 minutos antes do treino, nós treinávamos a saída de bola com os pés para que ele começasse a ter mais segurança. Sair com os pés não necessariamente faz parte só do goleiro a responsabilidade.
Claro que o goleiro tendo talento, isso ajuda muito. Mas é necessário criar linhas de passe quando a saída de bola está acontecendo para que ele consiga ter bola de segurança, para conseguir fazer com que a equipe do Bahia gere vantagem. O João Paulo é um excelente goleiro. Essa parte física é natural que o torcedor tricolor sinta ali um temor, porque precisa chegar, jogar e resolver um problema. Mas João Paulo, que inclusive li alguns comentários dizendo que é um goleiro de Série B, é um goleiro que é reserva, aí é desonestidade intelectual. Por quê? O João Paulo ele só perde a posição por conta do Gabriel Brazão. E claro, o trabalho. Ele pode não ser o ideal agora, mas pode ser transformado num grande goleiro que tem tudo a ver com o modelo de jogo do Sport Clube Bahia, Magrinho. O que você acha, né, dessas falas, dessa análise? Achei bem crucial, interessante. Eu sou daquele tipo assim, gente, não vou ficar aqui cornetando, dizendo que ele é ruim, que ele não é. Prefiro esperar ver, né, ele chegar pra gente ver realmente como será a atuação do atleta. E, gente, outra informação importante de contratação também. Bahia paga multa rescisória para contratar jovem promessa do Corinthians. Com a contratação de Cauê, o Bahia apostou no futuro, investindo em um atleta que é visto como um dos grandes nomes do clube. O Bahia contratou a jovem promessa do Corinthians, Cauê Furquim, de 16 anos, por 14 milhões. De acordo com o GE, este é o valor da multa rescisória do atleta. Ainda de acordo com a publicação, a informação pegou todos de surpresa. O clube ainda estuda formas de segurar o garoto, que ainda é apontado como um dos grandes nomes para o clube. Pois é, como eu falei, as coisas no Bahia hoje estão bem movimentadas, né? Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acham dessas contratações, dessa saída. E é isso. Beijo, tricolor. Fiquem com Deus. Até a próxima.